Nós estamos recebendo aqui a comandante Lourdes. Ela é a comandante da Guarda Municipal de Campinas, faz um trabalho também de ponta e ela veio conversar um pouco com a gente, principalmente agora, né, comandante, que o STF confirmou que as guardas municipais podem fazer o trabalho que já vinha fazendo antes, mas sem ninguém ficar olhando de lado agora, né? Muito bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia a todos que ouvem a Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, essa oportunidade de estar no programa e poder conversar um pouquinho com vocês, né? A imprensa é muito importante numa sociedade democrática de direitos, então agradeço muito de estar aqui e poder falar com a população também. E esse tema realmente reverberou muito nesses últimos dias. Eu estou na Guarda Municipal, vou completar 28 anos agora, sou da primeira turma, então ingressei quando a Guarda foi implantada, em julho de 97, e desde então a gente lida com essa situação, né, do artigo 144 da Constituição, dessa polêmica que vez por outra se instala, de que a Guarda não é polícia, que a Guarda não pode abordar, que a Guarda não pode uma série de coisas, e esse trabalho vem sendo construído por nós, guardas municipais do Brasil todo, para esse reconhecimento de que nós fazemos, sim, lá na ponta da linha, uma atividade de polícia. Nós somos armados, uniformizados, cumprimos com tudo que a legislação prevê para termos essa atividade, para trabalhar uniformizado, armado, ter uma viatura caracterizada, com giro, com sirene, e era uma situação que sempre caía aí num limbo em alguns momentos de se questionar. Campinas, felizmente, nós nunca tivemos problemas nesse sentido. A Guarda construiu um nome sólido aqui, consolidou um trabalho importante na cidade. Só olhar os nossos números, o ano passado, 2024, 900 prisões, não é pouco. E aí dizer que a Guarda não pode fazer, né? Serão 900 pessoas em débito com a justiça de alguma maneira, ou que cometeram crimes que deixariam de ser conduzidas à justiça, de ficar à disposição da justiça. Então, isso vem sacramentar um trabalho importante que as guardas fazem no município, sem concorrer com ninguém. Nós trabalhamos todos, Polícia Militar, Guarda Municipal, e nós somos aqueles que trabalham na rua, né? A Polícia Civil tem uma outra prerrogativa, mas todos trabalham em prol da mesma situação, que é levar segurança para o cidadão, levar segurança para a população. Até vi esses dias uma fala do governador Derrida, tem ladrão para todo mundo, né? Tem bandido para todo mundo. Então, as guardas municipais executam nos municípios um trabalho que é fundamental. Hoje não se pensa mais dentro do município não ter uma guarda municipal que atue nesse sentido. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o doutor Ruirilo, que implantou a Guarda Municipal aqui em Campinas. Nosso primeiro secretário. Primeiro secretário de Segurança Pública. Comandante Lourdes... Um apaixonado pela Guarda Municipal, pelas guardas. Comandante Lourdes, quando eu fiquei sabendo que você vem aqui, eu pedi um reforço, sabe? Porque é o seguinte, eu pedi um reforço aqui do jornalista do Everton Ramos para me ajudar aqui nessa entrevista. Olha só como são as coisas. Esse programa aqui é apresentado pelo Heitor Fredo. Então eu preciso de um reforço para substituir o Heitor aqui. O Everton Ramos apresenta o Brasil Urgente Local, que também é apresentado pelo Heitor. Olha quanta gente para fazer o trabalho do Heitor aqui. Não é, Everton? Ô Edson, um prazer estar aqui com você. Sempre que possível, quero estar aqui com você. Muito obrigado. Bom dia. A gente tá nessa, né? Nesse mês cobrindo o Heitor Fredo, claro, um grande jornalista. Um bom dia para todo mundo que está ouvindo o Manhã Bandeirantes e também agradecendo novamente, né, a comandante Maria de Lourdes por ter aceitado o nosso convite, está aqui. Comentei com ela que a gente se vê sempre nas ocorrências, na rua. Isso. Comandante, já queria inclusive emendar. Antes a gente formalmente devia dizer que a Guarda Municipal deteve. Uma pessoa foi detida pela Guarda Municipal. Com essa mudança, a Guarda Municipal prendeu. Talvez seja importante dizer assim, né? A gente detém aquele indivíduo, né, que está ali suspeito da prática de um crime, seja ele qual for, conduz para o distrito policial, apresenta à autoridade policial, porque esse é o protocolo, nós temos que encaminhar para o distrito policial de área ou final de semana, feriado, dependendo da situação, você encaminha para a seccional, nós temos 2 em Campinas, e lá quem vai ratificar
essa situação de prisão ou não é a autoridade a partir do momento que a gente apresenta a ocorrência, o fato que decorreu desse encaminhamento para o distrito policial, e lá o delegado vai dizer, não, está preso mesmo, e fica à disposição da justiça. Então tem talvez essa tênue diferença, né? Na prática é a mesma coisa, né? Você detém aquele indivíduo que está na prática de um crime, ou suspeito da prática de um crime, e encaminha para a delegacia diária de referência, e lá a autoridade policial vai dizer, olha, está preso, esteja preso. Está preso mesmo. A população olha para a Guarda Municipal com o respeito que a Guarda Municipal merece e espera? Sim, sim. A Guarda Municipal de Campinas é jovem comparada a outras guardas, né? 28 anos comparada a outros, é uma guarda jovem, mas uma guarda que desde o seu início trabalhou muito, muita dedicação, muito comprometimento com a cidade, né? E isso a gente vê nos números, e esses números, na verdade, nem retratam exatamente o trabalho que a gente faz, porque tem muitas outras situações que a Guarda Municipal está presente que não estão retratadas nesses números. E isso consolidou o nome da Guarda na cidade. Então, respeita tanto que a população aciona a Guarda. Foram mais de 70 mil ocorrências o ano passado. Isso é reflexo desse respeito que a população tem pela Guarda. Obviamente, um ou outro, em algum momento, dependendo da situação, pode dizer, vocês não são polícia, né? Mas são situações específicas daquele que está em alguma situação que a Guarda aborda, e aí ele quer desconfigurar, mas agora, como começamos o programa com isso, né, está ratificado, não tem mais nenhum questionamento em relação a isso. Comandante, a gente, a caminho das ocorrências, as equipes de reportagem sempre ficam naquela, quem será que a gente vai encontrar? A Guarda Municipal ou a polícia? O que determina isso? É como foi o acionamento, se a população acionou o número da guarda ou a polícia militar? Tem alguma formalidade ali no momento de atender alguma ocorrência? Não, essa realmente é uma opção da população, que pode escolher ligar no 153, que é o telefone de emergência da Guarda, né? E vejam como as prerrogativas anteriores de ter sido sacramentado agora, uma guarda que integra o SUS, o Sistema Único de Segurança Pública, que tem um Estatuto de Desarmamento, que tem um Estatuto das Guardas, que está no capítulo da Segurança Pública na Constituição, tem um número de emergência, que é 153, um número para o cidadão ligar quando ele precisar de ajuda, de apoio. Então, tudo isso configura essa atuação das guardas. E aí o munícipe escolhe, independente do que esteja acontecendo. Se é no 153 que ele vai ligar, se é no 190, então fica aí a critério do munícipe. E o acionamento na rua, né? O munícipe vê uma viatura passando, não importa para ele a cor daquela viatura, ele precisa de apoio, de ajuda, ele vai acionar aquele profissional de segurança pública que ele encontra. E, inclusive, nós somos acionados para situações que na rotina nem são de segurança pública, né? Não são relacionadas a isso. Mas o munícipe precisa de ajuda, ele obviamente lembra da gente, das instituições policiais via de regra. Estamos ouvindo a comandante Maria de Lourdes, comandante da Guarda Municipal de Campinas. Comandante, vamos supor que eu não goste muito da forma como você me abordou na 13 de maio lá. A GM tem alguma ouvidoria? Eu posso reclamar do trabalho da GM? Sim. Este caminho, ele tem a corregedoria da Guarda, as guardas municipais têm corregedoria, que fica na Afonso Pena 1380. Então, tanto o munícipe pode ir até lá para prestar queixa, se assim o desejar, se ele entender que alguma situação estava em desacordo. Pode também fazer um protocolo na ouvidoria do município, não tem nenhum problema, vai para lá e essa situação será encaminhada para que a Corregedoria da Guarda apure, é uma corregedoria autônoma, correm casos lá que a gente nem tem ideia, né, assim, porque para falar da autonomia da corregedoria. Então esses seriam os dois caminhos, pode procurar a corregedoria, né, é o caminho melhor. Pode até lá, liga, marca um horário, ou pode ir sem marcar mesmo para poder ser ouvido. Ou pela ouvidoria do município vai chegar para a gente também. E aí direcionar para a corregedoria fazer a verificação.
Comandante, aproveitando que a senhora comentou da rua Afonso Pena, é onde fica a sede da Guarda Municipal, ali na região da Ponte Preta, em Campinas. Isso mesmo. O que diferencia essa sede da base montada na Moraes Salles, que muitos viam como a futura sede, mas como que é esse trabalho nesses dois locais? O que acontece em um que não acontece em outro? Muito bem. A sede na Afonso Pena, lá é a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Então, ali nós temos um corpo administrativo, que inclusive eu trabalho ali, né? Lá nós temos a corregedoria, tem o nosso centro integrado de comando e controle, onde fica o rádio despacho, onde as pessoas ligam no 153, cai lá, o nosso monitoramento funciona lá. Então, dali não saem guardas para o patrulhamento. A base centro tem uma área de responsabilidade e lá assumem os guardas que vão para o patrulhamento. Então tem uma parte administrativa da base, obviamente, porque o guarda assume plantão e deixa o plantão lá naquela base e ele sai para o patrulhamento. E aí nós temos essa base no centro, tem uma base oeste, que ela cuida dos distritos Campo Grande e Ouro Verde, temos uma base no São Bernardo, que é onde fica a nossa equipe especializada, com GEPOM, com Canil, com a viatura HE, tem uma base no Taquaral. Então, são as bases onde os guardas assumem o trabalho e saem para o patrulhamento. Ali da secretaria não tem viaturas para o patrulhamento. Aquela área é coberta no patrulhamento por uma base operacional. Gostaria que você falasse. Não sei se ficou claro. Gostaria que você falasse um pouco sobre o programa Guarda Amigo da Mulher. Sim, um programa muito importante, também referência. Inclusive, o programa ganhou um prêmio, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de práticas inovadoras durante o período da Covid. Única guarda que recebeu esse prêmio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E um programa muitíssimo importante, cujo trabalho principal, essencial, é o de fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, a mulher que sofreu violência doméstica, ela fez um boletim de ocorrências, pediu a MPU, a medida protetiva, foi concedida, ela encaminha, pode ser ela mesma, levar no programa, que funciona, a sede do programa é lá na base do centro, levar até lá e solicitar a inclusão no programa, pode chegar também pela vara da violência doméstica. Então, chega a medida protetiva, nós fazemos contato com essa mulher, ela é convidada a entrar no programa. A partir daí, nós temos todo um protocolo de inclusão dessa mulher, saber qual o grau de risco que ela tem, para a partir daí nós estabelecemos um calendário de passagens na residência, no local de trabalho, onde entende-se, a partir dessa elaboração do protocolo de risco, que ela corre maior risco de ter essa medida protetiva descumprida. Então, o objetivo primeiro do programa é esse. O programa tem uma sala lilás, que é uma sala de acolhimento para mulheres em situação de violência. Então, mesmo aquela mulher que não possui uma medida protetiva, ou que ainda não fez boletim de ocorrência, a violência doméstica ela é muito complexa, não é? E ela pode e deve ir até a sala lilás, lá ela recebe orientação, recebe encaminhamentos para outros serviços da rede de proteção à mulher em Campinas. É uma rede muito eficiente, uma rede que traz uma série de benefícios para que essa mulher se fortaleça, mesmo a partir da saída da situação de violência. A mulher precisa aí de um apoio para que ela não retorne, porque às vezes acontece dela retornar para essa situação, para que ela possa se desenvolver, entender que tem um caminho a partir daí, que ela pode, e que ela reconstrói a sua vida. Então, nós fazemos esses encaminhamentos também, e a Sala Lilás também faz palestras em diferentes lugares para discutir esse tema, para levar esse assunto da violência contra a mulher para diferentes lugares. Então, um trabalho aí muito importante. Nós fazemos visitas diárias e também nós passamos a contar com o botão SOS Gama, que é destinado às mulheres que estão inclusas no programa, que são assistidas do programa. Ela tem um botão no celular. Se o autor de violência se aproxima, ela aciona o SOS Gama e imediatamente uma viatura será destinada ao local onde ela está, porque esse aplicativo ele é georreferenciado. Então, nós sabemos onde está essa mulher, ela pode fazer uma chamada de vídeo
pode encaminhar fotos, e isso tornou mais célere o nosso atendimento quando esses autores de violência se aproximam. Comandante, aproveitando que a senhora está falando deste programa especificamente, a senhora sabe dizer se há algum levantamento ou algum balanço que mostre a efetividade dele? Eu digo mais porque a gente, como jornalista, está cansado de falar do final, do crime consumado, porque a gente sabe que muita da violência doméstica leva ao feminicídio. E tem virado rotina nossa. A gente não aguenta mais. Também é possível mostrar em dados que mulheres estão sendo salvas através desse programa? Não, é possível sim. Vou dar uma olhada aqui na minha cola do número de prisões que nós efetuamos o ano passado a partir do acionamento do botão. E para deixar claro também que não é só a mulher que é assistida do Gama, que estando em situação de violência doméstica, que deve acionar a guarda. O 153 está disponível para qualquer mulher que se encontre em situação de violência, acionar o 153 e nós iremos até o local. O botão torna mais rápido esse atendimento porque ele é georreferenciado, então, e traz outras possibilidades para essa mulher, como fazer uma chamada de vídeo, se for necessário, mas ele é voltado para aquelas que são assistidas do programa. Então, e o que nós observamos, que é muito importante, nesses casos de feminicídio, são mulheres que não tinham medida protetiva, né, do que a gente acompanha pela imprensa, porque são situações que correm em sigilo. Então, normalmente, a divulgação que a gente tem de relatos de familiares, de amigos, ela estava em situação de violência, fez BO, mas não pediu medida protetiva, ou não fez o boletim de ocorrências. E isso é um erro, né? Muitas mulheres ainda entendem que não adianta fazer o boletim de ocorrência, não adianta pedir medida protetiva. Nós tivemos, inclusive, um caso já tem alguns anos isso, uma mulher que foi morta pelo companheiro, ex-companheiro. Ele teria pedido para se encontrar com ela, para conversar alguma coisa, e cometeu o feminicídio. Uma outra mulher ligou depois para a rede protetiva e falou: nossa, esse autor de violência é meu ex-companheiro. Né? Ela falou: poderia ter sido eu, essa mulher que entrou para essa trágica estatística. Então, a gente tem essa situação da mulher pensar: poxa, não adianta. Adianta. Né? Adianta sim, porque a gente tem uma rede de proteção, as prisões que nós efetuamos, encontrando esse autor de violência nas proximidades da casa, tudo isso leva um recado para ele de: olha, essa mulher está protegida. Então, é algo que a gente precisa cuidar. E também gosto de aproveitar as oportunidades para dizer que, se você conhece uma mulher em situação de violência, não abandone. Muitas vezes essa mulher fica sozinha. Todos se afastam dela. Por conta da situação, às vezes não convida mais para aquele churrasco com amigos. Eles vão brigar aqui. Lembra que brigaram da outra vez? E aí essa mulher vai ficando cada vez mais isolada, até com falas de: poxa, mas ela não larga dele. Já devia ter largado. E essa mulher vai perdendo apoio, vai perdendo referência, e ela é uma mulher que murcha. E ela não tem uma rede de apoio, fica com receio de sair, de não ter uma alternativa, de não encontrar um caminho para seguir sua vida, e buscar essa rede de proteção é importante para ela entender e verificar ali que tem outras mulheres que estavam em situação de violência e que seguiram a vida de uma outra maneira. Então, é fundamental, sim, que a mulher tenha essa consciência de que os números dizem para a gente que quem busca ajuda tem mais chance de sair tanto da situação de violência como não entrar para essa estatística de feminicídio. 10h53, estamos ouvindo a comandante Maria de Lourdes, comandante da Guarda Municipal de Campinas. Eu queria perguntar para você se a guarda hoje está bem equipada. Eu, vez por outro, vejo aí o prefeito Dário entregando carros, ou esses dias entregaram motos. Agora tem um mascote novo para o pessoal escolher o nome pela internet. Essa Isso guarda mesmo. Está movimentada, hein, comandante? Está, felizmente, né? Porque é um trabalho lá na ponta da linha que exige esse investimento, e nós temos aí, felizmente, vivido esse investimento do prefeito Dário na Guarda Municipal, desde o mandato anterior. Então, de renovação de frota, renovação a gente chama de tecnologia embarcada, né, do que a gente tem na viatura, que facilita o atendimento das ocorrências lá na rua,
na gestão passada, que nós passamos a trabalhar com os tablets, mudamos o nosso sistema de radiodespacho para tornar mais rápidas as consultas quando é feita a abordagem, se trata de um procurado, quais pendências na justiça possa ter, se é o caso de fazer o encaminhamento ao distrito policial. Então, isso tudo facilita muito o nosso trabalho na rua, é fundamental. Tivemos a entrega das motos ontem, né? Motos BMW, foi uma renovação também, já era BMW anteriormente, agora um pouco mais de cilindrada. Isso é muito importante para quem anda nessas viaturas duas rodas, né? O nosso GEPOM, que inclusive é uma equipe de referência também para outras guardas, o nosso grupo de patrulhamento com motos. O canil é um canil também referência, nossos cães localizam drogas, buscam pessoas desaparecidas. Então, toda essa tecnologia que a gente tem hoje faz com que os nossos números reflitam esse trabalho e que a gente entregue para a população um serviço de melhor qualidade. E para quem trabalha, né, você que encontra a gente na rua, né, é importante para quem está lá na ponta da linha ter um equipamento que seja condizente com a resposta que ele precisa dar, sendo necessário. Renovação de armamento, então tudo isso é muito importante. Comandante, a gente sabe que, claro, a Guarda Municipal de Campinas é uma referência, mas a questão segurança pública em todo o Brasil é um ponto bastante falado, principalmente recentemente. A senhora consegue destacar para a gente algum ponto que é o foco principal da Guarda a melhorar na segurança pública da cidade nesse começo de 2025? Olha, o nosso trabalho, ele é basicamente atender lá na ponta da linha as principais demandas que se tem. E é importante, para dizer para a população, a gente sempre reforça isso, da necessidade, por exemplo, de fazer um boletim de ocorrências quando acontece uma situação de furto, de roubo. Muitas vezes, por conta talvez de um valor econômico pequeno, de algum bem que é subtraído, o munícipe fala, não vou fazer BO porque não adianta. Eu não vou fazer o registro disso porque não vai resolver. Isso também não é verdade, né? Quando nós direcionamos um patrulhamento para atender uma demanda da população, a gente faz isso a partir de dados estatísticos. Às vezes a gente recebe alguma reclamação e eu vou olhar a estatística e falo, poxa, a gente não tem chamado para cá. A gente não tem denúncias que cheguem para esse lugar. Então, isso é muito importante para poder direcionar esse patrulhamento. Tem algumas áreas que a gente passa a ter mais cuidado a partir daí, dessa demanda que chega da população. Então, basicamente, é essa a questão, né? Nós tivemos agora os números da Secretaria de Segurança Pública, Estadual de Segurança Pública. Números importantes, como homicídio, caíram em Campinas. Campinas, no ano passado, foi eleita a 4ª cidade mais segura, dentre aquelas acima de 1 milhão de habitantes. Isso é muito, uma cidade gigante do tamanho que é a nossa Campinas. Então, nós temos aí esses números de segurança pública em Campinas que são bons, são números muito bons. Claro que tem situações de furto, de roubo, que são situações que a gente precisa sempre estar muito atento. E um crime de oportunidade, que é o mais difícil da gente fazer a prevenção. É aquele em que o criminoso ele busca a sua vítima, é aquele que está desatento, aquele que... e é uma abordagem muito rápida, lógico que a gente não está presente naquele momento, é uma abordagem rápida, mas nós buscamos sempre, observando locais que têm alguma fragilidade, reforçar o patrulhamento. E aí nós temos um trabalho importante com a Polícia Militar, nós participamos das reuniões de análise crítica que é feita na Polícia Militar para direcionar o patrulhamento para esses lugares. Então lá também a gente tem essa leitura dos pontos quentes, dos lugares na cidade que tem demanda. Que demanda é essa até para poder direcionar o patrulhamento adequado? A gente tem problema aqui com furto, roubo de moto, direciona um patrulhamento, qual que é o horário que isso acontece? Não, aqui a gente tem um problema de outra natureza, até para que a gente possa fazer esse planejamento, não sobrepor meios, se for o caso, né? Então,
policiamos um momento, a Polícia Militar em outro, ou a gente faz operações conjuntas. Isso também é um trabalho que repercute bem e tem reverberado pontos positivos, que é esse trabalho conjunto. Então, vamos fazer operações para buscar coibir esse crime, acabar com esse tipo de prática. Esse trabalho conjunto, ele traz também uma repercussão muito boa aí junto à sociedade. Comandante Lourdes, antes da última pergunta do Everton, eu fiquei com, não sei se pela idade daria, fiquei com vontade de entrar na Guarda Municipal. É possível? Como é que faz isso? A gente tem aí uma busca grande por cargo na Guarda, né, de preenchimento das vagas. Temos aí provavelmente um concurso para sair ainda. Vamos esperar o edital. Aí a gente dá uma olhada lá no edital, se é possível menos para comandante, né? Vai demorar um pouquinho para chegar a comandante, mas é uma profissão muito gratificante. A gente poder ajudar o outro, você estar presente ali na cidade, cuidar da nossa Campinas nas suas mais diferentes demandas, porque tem muitas demandas, e a Guarda está presente em todos os momentos dessa cidade. Temos agora um carnaval, né? Tivemos pré-carnaval nos 2 últimos finais de semana. Tranquilos, né? Tranquilo. Então, uma festa agora bonita. Em dezembro nós tivemos, né, o Natal Caminhos dos Sonhos. E a gente fica muito gratificado de estar nesses lugares e poder verificar as famílias, as crianças nas praças, como foi no Natal Caminhos dos Sonhos. E apoiamos outras pastas, outras secretarias nos seus eventos. Então, é um trabalho gigantesco que a Guarda faz para contribuir com a população, para que eles possam aproveitar os nossos espaços da maneira mais segura possível. Gosto de reforçar. Eu vou para minha última pergunta, mas antes, gosto de reforçar também o trabalho no centro. Eu lembro que no final do ano passado, principalmente na época de festas, o patrulhamento no centro, a cada 10 passos você via 3 guardas municipais, 3 agentes, um do lado do outro. Então, parabéns. Não sei se isso está mantido para depois do Natal, está. Depois das festas. Mas, comandante, queria encerrar, não queria deixar de fazer essa pergunta. 28 anos de Guarda Municipal, 28. Comandante Maria de Lourdes, a comandante da Guarda Municipal em Campinas, uma mulher. Conta pra gente como que isso é pra você. É uma pergunta que eu não consigo fazer na rua. Como que é pra você? Olha, é algo que eu me pergunto muitas vezes também, né? Quando eu entrei lá em 97, não tinha esse horizonte, né, de ser comandante da Guarda, até porque o nosso plano de carreiras não previa isso naquela época. A Guarda, o posto de comandante era ocupado por um diretor, por uma diretoria. E aí, ao longo do tempo, isso foi mudando e tivemos um plano de carreiras e vencimentos, né? O nosso PCC veio implantado e, a partir daí, vislumbramos uma carreira. E aí agradeço muito a Deus essa oportunidade, né, de ser comandante pela segunda vez, de revisitar esse lugar, né? Eu já tinha sido comandante em 2011, de poder de novo estar ocupando esse posto. Me sinto muito honrada de estar à frente de uma corporação como a Guarda Municipal de Campinas, uma corporação que é referência, de homens e mulheres que estão 24 horas nas ruas, trabalhando, faça sol, chuva, frio, que estão lá entregando o seu melhor para a população. Então, eu fico muito honrada com isso. É um posto importante, sem dúvida nenhuma, dentro da corporação. Isso traz uma responsabilidade muito grande. E o fato de eu ser mulher me traz uma responsabilidade que eu vejo nas ruas, inclusive, né, de outras mulheres admirarem. Nossa, você é comandante, é uma mulher, né, a gente se sente honrado. Então, é uma responsabilidade muito grande, na verdade, estar nesse posto por ser a Guarda de Campinas, dessa cidade gigante que é uma cidade importante no cenário nacional, não só dentro do estado, mas Campinas é importante no Brasil. É uma guarda que é uma guarda de referência, e ser mulher e traz uma questão, por ser uma instituição de segurança pública majoritariamente masculina, então tudo isso traz uma responsabilidade muito grande, inclusive por ter esse caminho aí desenhado para outras mulheres. E nós temos na Guarda mulheres que trabalham no operacional a vida inteira, outras mulheres que ocupam postos de alto comando dentro da corporação, com brilhantismo, assim, de maneira impecável.
Então, a guarda também tem um pouco de estar acostumada a ter mulheres no comando, porque as mulheres lá são terríveis, hein? A gente ocupa nossos espaços mesmo, com muita competência, obviamente, então com um trabalho que é irrefutável. Então, eu me sinto honrada, sinto essa responsabilidade, sem dúvida nenhuma, por conta de todas essas questões e espero trabalho todos os dias no sentido de representar bem a minha corporação, porque esses profissionais que estão lá na ponta da linha, eles merecem uma boa representação do seu trabalho. Essa era a questão também do Adriano Vermelho, sempre participa com a gente, ele fez a mesma pergunta do Everton, está dando parabéns aqui pelo seu trabalho. Muito obrigado, viu? Maria de Lourdes, comandante da Guarda Municipal de Campinas, por ter vindo até aqui conversar com os ouvintes da Manhã Bandeirantes. Eu que agradeço, o parabéns é sempre para quem está lá na ponta da linha, trabalhando arduamente, e eu só represento todo esse efetivo nosso, todo esse trabalho que é feito lá.